E aí, time, a gente tá em mais um vídeo sobre programação para iniciantes, ok? No caso, a gente tá trazendo aqui uma sequência de vídeos, cada um tem um episódio. Se eu não me engano, a gente tá no episódio 7? Não sei. Ô, editor, me corrija aí se eu tiver errado, se eu tiver no episódio 7 ou não. E hoje a gente vai falar sobre JavaScript manipulando o DOM. Então daqui você vai entender o que significa o DOM, como que o JavaScript manipula o DOM, e a gente vai trabalhar um pouquinho com HTML, é claro, tá? Para que eu possa mostrar essa manipulação de DOM. Então, time, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer há mais de 8 anos e eu moro e trabalho aqui no Canadá. E bora pro vídeo. Então, time, primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Hoje, como eu já falei, a gente vai falar como o JavaScript, ele manipula o DOM. E aí eu quero trazer para vocês o significado de DOM. Editor, coloca aí na tela, DOM é D-O-M. E DOM significa Document Object Model. Galera, não precisa ficar muito focado no significado necessário do DOM. O que vocês precisam saber é, basicamente o DOM, ele é uma estrutura de uma página web onde os navegadores renderizam o que está escrito, certo? E na verdade o DOM ele simplesmente se consiste aos nós, né? Cada nó, ou melhor, cada elemento que existe dentro da estrutura HTML. E é justamente por isso que hoje a gente vai acabar vendo HTML também. Não tem como fugir quando você está trabalhando com uma página web, não tem muito como fugir de HTML, ok? Então, é isso que é o DOM. O DOM, ele basicamente é essa estrutura aí que os navegadores usam, considerando os elementos HTML que a gente usa. Pode ficar tranquilo, a gente vai trabalhar com coisas bem simples hoje, para que vocês entendam como que o HTML funciona e como que o JavaScript lida com o HTML, ok? Outra coisa que eu quero trazer nesse vídeo, eu não falo tanto assim nesse canal sobre livros, porém, eu sei que tem muita gente aí que gosta de pegar um livro para ler, e eu acho que um dos melhores livros que tem para ler sobre JavaScript, principalmente considerando essas regras que eu estou mencionando aqui, é JavaScript The Good Parts. Ele é um livro não muito grosso, tá, galera? Se eu não me engano, ele tem menos de 200 páginas. Na verdade, ele tem um pouco mais de 100, se eu não me engano. E esse livro, ele tá sendo vendido aí por volta de R$47 no Kindle. Ou também, você pode comprar um livro físico mesmo, ele tá saindo mais de R$100. Mas se você procurar direitinho na internet, talvez você ache mais barato, sabe? Mais barato. Mas esse livro é ótimo, tá, galera? Esse livro ele traz todas as melhores partes do JavaScript e ele é um livro super curto e super fácil de entender. Tem em português, caso você queira treinar seu inglês também, tem em inglês. Então fique à vontade, esse é um ótimo livro e eu recomendo muito. Então qualquer pessoa que trabalha com JavaScript, na verdade, vai recomendar esse livro, tá? E tem outros livros também, tem Guia Definitivo do JavaScript, todas pela O'Reilly, ok? Então vocês podem aí pegar qualquer livro relacionado a JavaScript, caso seja do seu interesse. Eu entendo que tem muita gente que não liga tanto para livros. Eu, por exemplo, não sou dos melhores comedores de livros que tem por aí, mas é legal a gente deixar esse tipo de dica aí para quem tem a vontade, ok? Agora que você já sabe o que é o DOM, né, para que ele serve, a gente vai fazer aqui uns exercíciozinhos e me acompanhe para que você também aprenda junto. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma página hiper simples com HTML. Vocês não precisam dar grande foco no HTML, eu quero só que vocês entendam algumas coisas específicas. E a gente vai trabalhar também com o JavaScript, e o JavaScript vai manipular essa estrutura HTML que a gente fez, ok? Então bora, vamos botar a mão na massa. Ó, time, eu comecei aqui com um cara totalmente vazio, tá? Então, o que eu fiz, tá? Eu criei uma pasta nova dentro da minha pasta de documentos, como eu já tinha mostrado pra vocês como eu faço, e criei um arquivo chamado index.html, ok? Então me sigam aí, já vão criando o seu index.html, e aí a gente vai começar aqui dessa simples forma. O legal do HTML, ele é feito por tags, certo? Só que ele tem uma estrutura base que é sempre utilizada, e você sempre vai utilizar essa estrutura base dentro do seu arquivo HTML, principalmente se é o index, né, caso seja o principal. E a gente escreve ele de uma forma bem rápida, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que escreve com ele. A gente vem aqui e coloca HTML. Vão aparecer aqui alguns comandinhos aqui que o próprio VS Code vai dar para vocês. No caso, eu vou chamar esse HTML5 aqui. E olha que legal, ele já cria a estrutura base de um HTML pra gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que é uma estrutura base de HTML, ok? Olha que legal, galera. A gente começa como doctype, que ele vai dizer já se é HTML. E lembrando, a gente está trabalhando com HTML5. HTML5 já existe já tem uns bons anos, tudo bem? Porém, é legal vocês entenderem que a gente trabalha com HTML5 e muito provavelmente vocês não vão ver outra empresa trabalhando com algo que não seja HTML5 adiante, tá? Perfeito.
E aí, qual que é a tag mais importante, eu diria, né? A maior tag que a gente tem aqui é a tag HTML. Se você for ver, ó, a tag HTML, ela vem até o final e ela começa aqui na segunda linha. E tudo que tá aqui dentro, né? Ou seja, todas as outras tags que a gente tem, elas são dentro da tag HTML. Importante a gente falar, tá, galera? Tudo que tá entre maior e menor, aqui como vocês podem ver, a gente chama de... Peraí, deixa eu dar uma aumentada nisso daqui. Tudo que está aqui entre maior e menor, a gente chama de tag. Ele é basicamente um elemento HTML. Existem muitos elementos HTML, eu não vou mostrar todos nessa aula, porque eu não quero que ela fique uma aula super grande e chata. Eu vou mostrar alguns para vocês entenderem como que funciona, ok? Perfeito. Aí, por padrão, a gente tem a tag head, que é justamente onde a gente vai colocar algumas configurações. A gente coloca o char7 aqui no meta. Ele já vem por padrão esses dois metas aqui, essas duas tag metas, e você não vai precisar mexer nelas, ok? Além disso, ele vai ter essa tag aqui, title. A tag title, basicamente, o que ela faz? É o nome da página que fica quando você tem uma tabzinha aberta no Google Chrome, no seu navegador, independente de qual seja. Então aqui no caso vai aparecer document. Eu já vou mostrar isso bonitinho para vocês. E aonde a gente vai começar a escrever código, né? A gente que escreve tudo dentro do body. Obviamente existem outras coisas para se fazer dentro do head, existem outras coisas para fazer com as tags HTML, porém eu quero que vocês entendam que a parte que a gente visualiza é o body, ok? Então a gente vai trabalhar sempre dentro da tag body. Legal. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui uma tag chamada H1. Olha que legal, a gente abre então um sinal de maior, escreve H1 e aí a gente fecha o H1. Como você pode perceber, né, toda tag que abre, ela tem que ser fechada. E como que a gente fecha? A gente escreve do mesmo jeito a mesma tag, só que a gente coloca barra, que é para significar que está fechando, né, a última tag, e coloca H1, ok? E aí olha que legal. Vamos escrever aqui alguma coisa. Vou colocar aqui como título, ok? A gente vai deixar ele como um título. Por quê? Porque o H1 é normalmente utilizado para títulos. Então vamos lá. Eu vou salvar. Tá salvo, perfeito. Aí agora, galera, como que a gente faz para poder pegar e visualizar o nosso HTML? A gente pode fazer simplesmente assim. A gente vem aqui, copia o path, que seria o caminho, tá? Então a gente vai copiar o caminho desse arquivo. Nós vamos para um navegador aberto, e aí eu vou, ó, colar e dar Enter. Olha que legal. A gente pode ver aqui que está escrito título. Perfeito? Aí agora, se eu mudar, o que eu posso fazer? Então eu vou colocar aqui, não vai ser mais título, vai ser heading, né? Que seria a cabeçalha ali da minha página. Eu vou salvar, vou voltar aqui e vou dar um refresh, né? Eu vou atualizar a página. E aí vai aparecer o heading de novo. Além do H1, a gente tem outras tags para poder escrever coisas, como por exemplo o H2, H3, H4 e vai até o H6. E qual que é a diferença do H1 pro H2, pro H3, pro H1, pro H2? E qual que é a diferença entre o H1 e o H6? Quanto maior o número, menor é a palavra. Então ele vai utilizar uma fonte menor para aquela palavra, ok? Então ó, vamos salvar aqui, ó. Ó que legal, heading, heading, heading. Se eu pegar o H6 aqui, ele vai ficar basicamente o tamanho de um texto comum. Então vamos lá, salvei. Vamos dar um refresh aqui, ó. Basicamente um texto comum. E é assim, para isso que serve o H1, ok? Além desse, a gente vai ter outro tipo de tag para texto que se chama P. Aqui, ó. Esse daqui é o P, que é P de paragraph, né? Parágrafo. Então, ó, se a gente escrever aqui qualquer coisa, ó, qualquer coisa, a gente salva, a gente volta aqui no P, ó. Ele já está escrito aqui qualquer coisa. Como você pode ver, inclusive, o P ele acaba sendo maior do que até mesmo um H6, né? E o P ele é um texto normalmente de parágrafo. É que eu tô com o zoom bem aplicado aqui, ó. Tá vendo como é um texto comum? Provavelmente deve ser fonte 11 ou 12, alguma coisa assim. Mas como eu tava colocando o zoom bem grande, parecia que ele tava bem maior. Legal, galera. Existem outras tags, tá? Inclusive, eu recomendo vocês a entrarem no W3 Schools, que é um site que fala tudo sobre HTML, CSS, e eles têm vários exercíciozinhos legais para vocês trabalharem. Então, é só você vir no Google, buscar por W3 Schools, e aqui ele tem várias coisas de programação. Tem vários tipos de linguagem, tem tudo, ok? É um site super legal que você pode aqui treinar e tirar várias dúvidas. Inclusive, quando eu tenho dúvidas sobre HTML, CSS, JavaScript, qualquer coisa relacionada ao desenvolvimento, tem muitas vezes que eu venho aqui para poder procurar. Então, ó, por exemplo, HTML, cliquei aqui em cima. E olha que legal, ele te dá, né, tem a parte inicial, ele mostra, né, ele tenta te ensinar o básico, ele mostra a introdução, ele mostra os básicos, o que é um elemento, o que é um atributo, o que são headings,
Ó, tá vendo aqui, ó, que a gente falou sobre o H1, ó, ele vai mostrar para você o H1, o H2, e o legal também é que você pode fazer o try it yourself, que você pode vir aqui, eles têm um consolezinho, né, eles têm um editorzinho de código que você pode aqui trocar, por exemplo, se você quiser, ó, eu vou trocar esse heading grande aqui, por título. Aí se eu rodar de novo, ó, que legal. Já trocou aqui. Então é isso, galera. Além disso, ele ensina bastante sobre CSS. A gente não vai ver muito sobre CSS aqui, porque não é intenção. Eu quero mostrar mais como o JavaScript funciona. E ele também tem tudo sobre JavaScript, explicações, como funciona. Para mim aqui tá em inglês, porém ele também tem a tradução em português. Então fica tranquilo que tem também tradução para português, ok? É super legal, é hiper importante vocês conhecerem esse site aqui para vocês poderem melhorar aí suas skills, ok? Mas vamos continuar. Então, ó, eu já mostrei aqui para vocês que a gente tem um P também. E agora eu vou criar um diferente, um diferenciado. Um pouco diferente do que a gente viu aqui agora. A gente vai criar um elemento botão. Olha que legal. Dentro desse elemento botão, ó, vamos ver. Eu só criei o botão, abri e fechei o texto, né? Abri e fechei, né, o botão aqui, como vocês podem ver. Eu vou salvar. Vamos ver o que acontece quando eu abro aqui, ó. Olha o botão aqui. O botão, ele tá aqui, pequenininho. Porém, a gente pode colocar um texto nele, olha que legal. Me clique. Certo? Vou até deixar aqui com uma exclamação. E aí, quando a gente volta aqui para nossa página e dá um refresh, tá escrito me clique. A gente pode clicar à vontade nesse botão, ele não tem função nenhuma. E é justamente aí que a gente vai entrar com o JavaScript, ok? Então vamos lá. Mene, como que eu faço para criar um arquivo JavaScript? Você vem aqui, ó, na mesma pasta que tiver o seu index, você vem aqui, vai criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de script.js. Perfeito. É só disso que você precisa. E aí agora, o que eu vou fazer, né? Deixa eu separar essas duas telas aqui, para vocês poderem ver uma lá do lado da outra. A gente vai manipular esses elementos aqui. Como que a gente faz para manipular esses elementos com o JavaScript? Eu já vou mostrar para vocês. Vocês se lembram, né, toda a parte de criação de variável. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui com o nosso elemento, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada let botão. Eu vou chamar de button, vamos manter em inglês aqui, tá bom? JavaScript. E aí, ó, que legal. Lembra que o DOM, né, ele era Document Object Model? Perfeito. Já que o DOM se chama Document Object Model, se a gente quer interagir com o DOM, o que a gente faz com o JavaScript? A gente escreve document, ok? E aí agora, a gente quer pegar um elemento aqui do nosso HTML, certo? Só que a gente só consegue pegar elementos quando nós temos atributos. Mentira, existem outras formas de pegar elementos. Porém, a mais confiável, melhor para se fazer isso é utilizando atributos. E aí você me pergunta, Mene, mas o que é um atributo? Existem vários tipos de atributos, ok? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. O atributo nada mais é do que serve para você identificar um elemento dentro do HTML, tá? Normalmente você usa os atributos, principalmente com CSS, que é onde você vai estilizar o seu código, bonitinho, tudo isso, ok? Porém, hoje a gente não está trabalhando com CSS e eu quero mostrar para vocês como que o atributo é importante. Inclusive, se você for ver nos nossos outros vídeos, principalmente os relacionados à automação, talvez você ainda não tenha visto porque você está na parte de iniciante, mas os nossos vídeos a gente usa muito os atributos para utilizar a automação e eu vou mostrar a vocês o porquê. Olha que legal. Por exemplo, se a gente tem aqui um P, certo? A gente tem o nosso P. A gente pode criar alguns tipos de atributos, né? Na verdade, a gente pode criar infinitos atributos, mas os principais atributos que você vai ver é, por exemplo, o ID. E aí, ó, você cria um ID aqui para ele e você vai colocar um nome. No caso, eu vou colocar aqui, ao invés de qualquer coisa, eu vou deixar aqui como parágrafo. Ok? Perfeito. E aí agora a gente vai criar aqui o nome do ID. Vai chamar parágrafo, ok? É o nome do ID. Se a gente for aqui, ó, vamos salvar esse cara, eu vou salvar, peraí, deixa eu só criar aqui a variável, eu vou salvar aqui o JavaScript, vou voltar aqui e vou abrir de novo. Olha que legal, voltou para parágrafo. Esse ID, ele podia ser qualquer coisa, por exemplo, texto, chama ele de texto, tá? Para ele não ficar igual a parágrafo. Se a gente voltar aqui, ó, eu salvei lá, não teve alteração nenhuma. Por quê? O nome do ID só é visível pelo HTML, ele não mostra isso para a página, né? Para a web page, não vai aparecer na página, só vai servir como uma forma de identificação daquele elemento, certo? Então esse cara se chama P. Uma coisa importante sobre o ID, você não pode pegar um ID que já existe, por exemplo, esse ID texto, e colocar em outro lugar, por exemplo, nesse H6. Não pode, o ID ele é único, ele tem que ser único para todos os casos. Por exemplo, você tem um ID chamado texto, você tem que saber que nessa página, nesse arquivo aqui, você não pode ter outro arquivo chamado texto, ok? Outro ID chamado texto. Isso pode criar algum conflito e você não vai conseguir se utilizar desse ID,
certo? Então é muito importante que você se lembre que ele sempre serve para um elemento só. Porém, a gente também tem outro atributo que se chama class, que é basicamente uma classe. E qual é o legal da classe? Eu vou colocar essa classe como títulos. O legal da classe é que a gente pode colocar ela em mais de um elemento ao mesmo tempo, não tem problema. Só que você tem que entender que quando você tentar procurar alguma coisa com essa classe, ela vai aparecer todos esses caras aqui. Por exemplo, se você estiver procurando uma classe título, vai aparecer todos esses elementos aqui. E o ID, como eu disse, ele é basicamente único. Agora, vamos adicionar um ID aqui também para o nosso botão. E eu vou colocar um ID que vai ser só botão mesmo. Ok? Esse vai ser o nome do ID. Aí a gente vem aqui, ó, salvamos, a gente volta, faz um refresh na página, né? E continua a mesma coisa, nada mudou, porque como eu já falei, os atributos eles não são visíveis, ok? Os atributos, eles não são uma parte visual do nosso código, eles são uma parte, como eu disse, para identificação. Perfeito. Então vamos lá. Como que a gente vai pegar esse botão? Olha que legal. Lembra que eu falei do DOM, né? A gente já comentou sobre isso, inclusive ele está até mostrando ali para mim. Porém, eu não quero criar um elemento novo. Eu quero consumir um elemento. Então, eu vou chamar o document, né, que é o nosso DOM, ponto get element, né? Então, eu estou pegando o elemento, tá vendo que ele já está até escrevendo para mim, by ID. Olha que legal. Então, ó, eu estou literalmente pegando um elemento por ID. E aí, o que eu coloco aqui, ó? Eu coloco o nome do ID, que no caso é button, certo? Que é justamente esse cara. Beleza, galera. Olha que interessante, a gente pegou esse cara. Só que o que tem dentro desse cara, né? O que esse cara faz? Vamos tentar ver o que ele é? A gente vai fazer um console log desse elemento, dessa nossa variável, né? Que a gente acabou de pegar. Então, vou dar um console log button. Vamos vir daqui para a tela. Se a gente, ó, dá um refresh, nada acontece. Por quê, galera? Ó, se a gente olhar aqui no console, também não tem nada. O que acontece? A gente ainda não importou o nosso arquivo JavaScript dentro do nosso arquivo HTML. Então, ó, saca só. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, a gente coloca script, que é também um elemento que chama o script que você quer, e aqui dentro você vai colocar, ó, um atributo, inclusive, que se chama src, que é de source, ok? E aí a gente chama o nosso script, que no caso a gente tem que chamar pelo nome e o caminho que ele tá. No caso, esse arquivo aqui, se você notar, ele está no mesmo lugar que o index, né? O nosso arquivo script também está dentro junto com o mesmo lugar que o nosso arquivo index.html. Então, nesse caso, é só chamar o nome dele. É script.js. E aí a gente salva. Vamos ver agora o que acontece, ó. Se eu vir aqui e der um refresh na tela, olha que legal o nosso console. Olha que da hora. Olha isso. O nosso console, lembra que a gente pediu para fazer um console.log? Deixa eu dar uma aumentada aqui nisso daqui. Vou trazer para cá também, para vocês conseguirem enxergar bem. Olha que legal. Ó, tá vendo que o clique até tá levantando aqui. Por quê? Quando a gente pega o document.getElementByIdButton e a gente coloca dentro da variável, né? A gente está falando dessa variável é igual a isso. O que ele vai colocar? Toda a informação do nosso botão. Ok? Então, ó, ele vai dar literalmente aqui o nosso elemento, né? Literalmente isso daqui, ó. Agora que a gente fez isso, olha que legal que dá para fazer, por exemplo. A gente vai pegar aqui, ó, o nosso parágrafo, certo? Eu vou chamar ele de text, é a nossa variável text. Aí a gente vai chamar document.getElementById e ali já tá text, né? Mas na verdade o ID dele é texto, né? A gente vem aqui, ó, o ID do nosso amiguinho é texto, certo? Se a gente fizer a mesma coisa, ó, se a gente fizer um console.log e colocar aqui text, né, que é o nome da nossa variável, vamos ver o que ele vai cuspir. Vou dar um refresh. Olha que legal, agora ele está cuspindo justamente o parágrafo, ok? Justamente esse nosso P que tem o ID text. Aliás, que tem o ID texto. Eu vou até mudar isso. Eu vou mudar isso daqui e esse cara também. Eu vou chamar de title, tá bom? E olha que legal, né? Aqui ele mostra todo o elemento, inclusive que tem dentro do elemento. Porém, eu também posso fazer isso daqui, ó. Dentro de text, eu posso pegar aqui o text content, que é justamente só o texto que tem nele. Então vamos ver aqui, ó. Vou salvar, vou dar um refresh. E olha que legal, ele só tá pegando parágrafo agora. Por quê? Porque a gente tá pegando text.textContent, que é justamente o conteúdo daquele texto, ok? Mais legal ainda, olha isso daqui. Você se lembra que aqui o nosso texto, né, nosso text, o ID text é parágrafo. Olha que legal que eu posso fazer. Se eu quiser, eu posso pegar esse cara e colocar ele, trocar o texto dele por aqui mesmo. E eu vou colocar aqui um oi mãe, certo? Então vou salvar. Ó, eu só vou dar um refresh aqui na página. Oi mãe. A gente não tem nada no console, justamente porque a gente não deu o console log, tá?
Mas é isso. É isso que a gente quer dizer quando o JavaScript ele está manipulando o DOM, certo? Ele está literalmente manipulando aqui, ó. A gente conseguiu mudar um elemento com o JavaScript, ó. Super simples. A gente só precisa ter um atributo, né, para poder selecionar. E agora que a gente tem isso selecionado, a gente consegue utilizar isso. Uma coisa legal que a gente vai fazer. Eu quero fazer isso daqui, ó, mudar para Oi Mãe, o texto, mas quando eu clicar no botão, como que a gente faz isso? Olha que legal. A gente vem aqui, ó, esse cara aqui por enquanto eu vou remover. A gente tem aqui as nossas duas variáveis iniciais. E agora, já que a gente tem um botão aqui, ó, vamos utilizar. Então a gente vem aqui, button.add event listener. O que significa isso? Add significa adicionar, event significa evento e listener é escutador? Mano, qual que é a tradução de listener exata? Seria ouvinte, né? Ok. Desculpa, galera, às vezes o cérebro para de funcionar. Então o que a gente está falando? A gente está adicionando um evento de ouvinte. E o que esse cara faz, né? Qual que é o evento que a gente vai passar para ele? Ó, tá vendo aqui? Já tá até mostrando. Toda vez que acontecer um clique, então toda vez que o botão for clicado, a gente vai usar uma função aqui, tá? Ela vai ficar dentro mesmo, é meio estranho assim, mas ela fica dentro mesmo desse método. A gente vai criar uma função normal, igual a gente sempre cria. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o text.textContent é igual a Oi Mãe. Então, o que esse cara todo aqui vai fazer? Toda vez que o button tiver um clique, a função vai ser text.textContent igual a Oi Mãe. Vamos ver se funciona? Vamos lá, ó. Dei um refresh na página e eu vou clicar aqui, ó. Opa! Alguma coisa deu errado, ó. Cannot set properties of null. Setting text content. Vamos ver. Ah, tá, ó. O que acontece, galera? Eu mudei aqui o ID para text e aqui ainda tá texto. Então eu vou salvar de novo. Eu devo ter dado um Ctrl Z aqui, deve ter mudado. Mas vamos lá. De novo, vamos mudar, ó. Legal, ele deu um erro. Quando a gente tem um erro, galera, é uma coisa legal, porque significa que a gente aprendeu alguma coisa nova. A gente viu que tinha alguma coisa errada com o text content, ele tava falando que ele era null. Eu falei, por que ele é null? Porque não tinha nada dentro, ó. Então, eu fui ver exatamente esse problema. Ok? E, inclusive ele passa até a linha de problema que a gente estava tendo, que era a linha 5. Tá bom? Eu vou limpar esse cara e a gente vai dar um refresh. Agora eu vou clicar aqui. Vamos ver o que acontece? Oi, mãe. Logo depois que eu cliquei aqui. Certo? Justamente é assim que o JavaScript ele manipula o DOM. Vamos fazer aqui, agora, um exercício um pouquinho diferente, tá bom? Vamos melhorar isso daqui. Vamos fazer uma coisa antes. A gente também, ó, pode pegar aqui os nossos títulos, certo? Então a gente pega aqui o let, a gente vai criar uma variável nova e ela vai chamar titles, ok? Olha que legal. Aí a gente faz a mesma coisa, document. Só que agora, ao invés de ser um get by ID, a gente vai pegar por classe. E olha que legal, tá justamente aqui, ó. Get element by class name. Ao invés da gente pegar por ID, agora a gente vai pegar por... Ó, eu escrevi errado. Ok? Então agora, ao invés da gente pegar por ID, a gente vai pegar por classe. E a única classe que a gente tem é essa classe title, certo? Então a gente vai pegar o título pela classe title. E aqui, ó, a gente tá alterando, né, o text. Agora a gente também vai alterar todos que estiverem com titles, certo? Ponto text content vai ser título. A gente vai mudar tudo para título, ok? A gente salva. Então o que vai acontecer? Depois que eu apertar no botão, vai alterar o nosso text.textContent igual a Oi Mãe e os nossos titles.textContent igual a título. Vamos lá? Então, ó, vou dar um refresh. Legal, voltamos. Vamos ver aqui, ó, opa. Get element class name is not a function. Então tá falando que esse cara aqui não é uma função. Então deixa eu ver o que eu errei. Ó, get element by class name. Eu coloquei element, mas era elements, tá? Então é get elements. Por quê? Porque o class, normalmente ele tem mais de um elemento dentro dele. Vamos lá. Vou dar um refresh, ó, agora tá tudo bonitinho, né? Não temos nenhum erro. Vamos lá, clicar. Cliquei. Ele só alterou o Oi Mãe. Por que ele não tá alterando os headings? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando a gente pega uma classe que tem vários elementos dentro, né? A gente vai vir aqui, ó, e dar um console log no titles. Perfeito. Vamos lá, dei um refresh e olha que legal. Olha isso daqui, galera. Já apareceu aqui no nosso console log HTML Collection 4. Por quê? A gente tem 4 elementos com a classe title, tá vendo? É o H1 title, o H2 title, o H3 title e o H6 title, ok? Agora, o que é isso daqui, galera? A gente viu isso nas outras aulas, isso daqui é um array. Então a gente vai mexer com esse array, saca só.
Se a gente pegar, por exemplo, e pedir para colocar titles, e a gente pegar só o primeiro title, aqui a gente colocar entre colchetes e colocar 0, que seria o primeiro, né, o nosso primeiro do array, vamos ver o que ele retorna o H1. Vamos ver o que acontece caso seja o segundo, o H3. Opa, eu coloquei 2 ao invés de 1. Até estranhei. Então ele vai retornar o H2. Se a gente colocar o 2, ele vai retornar o que tiver em terceira posição da fila, que é o H3. E é justamente por isso que ele não alterou quando a gente colocou o click me. Por quê? Porque a gente estava tentando alterar uma lista inteira, só que não dá pra gente alterar uma lista inteira. Como que a gente faz caso a gente queira alterar essa lista toda? Ah, só um disclaimer. Se você aí não viu o vídeo sobre array e objetos com JavaScript, volta lá e dá uma olhada, porque talvez você vai se perder. Além disso, a gente vai usar loop agora. Inclusive, então, volta no nosso vídeo sobre loops, que vai fazer toda a diferença. Justamente por isso que eu quis deixar ele um atrás do outro, ok? Então vamos lá. Ao invés de a gente pegar por titles.textcontent, a gente poderia, por exemplo, colocar titles. Eu vou até limpar esse console log, então a gente não vai ter mais aquele log. A gente vai colocar aqui titles e eu vou colocar o primeiro, tá bom? E aí o textcontent vai mudar para título. Vamos ver o que acontece, ó. Dei um refresh na página, a gente não tem mais console log. Apertei o click me. Agora sim ele mudou. Por que ele mudou? Porque eu não tô mais falando que eu quero alterar todos eles ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso, tá? Não dá para fazer isso daquele jeito. Então, eu falei assim, ó, eu quero só alterar o titles, né, o text content do titles na primeira posição, que é na posição 0. E aí trocou para título, é justamente por isso. Mas, Manny, como que a gente faz para fazer alterar tudo? Vou mostrar aqui para vocês. Então agora, como que a gente faria para poder alterar todos esses títulos ao mesmo tempo? Galera, lembra que a gente viu os loops? A gente vai se utilizar de loops aqui. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui a variável text, a gente não vai mais alterar ela, a gente só quer alterar os títulos agora, ok? O que a gente faz? Eu vou tirar esse cara por enquanto, logo mais eu chamo ele, tá bom? Então como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for. Lembra que a gente trabalhou com for? Vamos criar um for básico aqui, ó. Perfeito. E olha que interessante, é o let, a gente cria o index e o array. Qual array que a gente vai utilizar? É o nosso titles. Lembra que o nosso titles se transformou num array porque ele tem vários elementos? É justamente esse cara que a gente quer ver. Então, enquanto o index ele for menor que o titles.length, a gente vai fazer index mais mais. E aí, que legal, ó, a gente vem aqui, ó, titles. Aí a gente vem aqui e vai fazer assim, ó. Titles. Abre, fecha. A gente poderia colocar o 0. A gente poderia colocar o 1, certo? Porém, nossa variável index, ela começa com 0 e ela vai terminar como o último valor do length, né, que a gente tem para o titles. Então, ao invés de a gente colocar aqui o 0, 1, 2, a gente vai colocar index. Justamente porque o index ele vai de 0 até o length do nosso array, ok? Então ele vai começar no 0, vai para o 1, vai para o 2 e ele vai fazer essa alteração 1 a 1. Aí a gente vem aqui, ponto. Text, content, igual a gente tinha feito ali em cima com o console log, lembra? Então, text content. E aí a gente vai colocar aqui título. Título. Ok? Vamos ver o que acontece? Vou salvar. Vamos para a nossa tela. Dei um refresh. Eu vou clicar em click me. Lembrando que o parágrafo não deveria alterar, né? Olha que legal. Título 1, 2, 3. Vou fazer melhor. O que acontece? Eu vou mostrar como que o index funciona aqui também, ó. No título, a gente vai concatenar ele com o index, com a variável index, para ver o que acontece. Vamos ver? Dei um refresh. Me clique, ó, título 0, título 1, título 2, título 3. Justamente porque é onde eles estão no array. Vocês entenderam, galera? Olha que legal como que a gente, com o JavaScript, a gente consegue fazer essa manipulação. A gente consegue fazer grandes coisas com o JavaScript. E é justamente por isso que o JavaScript é tão utilizado no front-end. Porque os navegadores, como você pode ver, eles já fazem isso. Olha uma coisa interessante, inclusive. Vamos imaginar... Deixa eu salvar esse cara. Eu vou copiar todo esse cara aqui, ó. E, ó, vou até tirar a chamada do script aqui. Certo? Salvei. Ó, ele não faz mais nada. Só que se eu vim aqui no console, olha que interessante. Eu vou fazer assim, ó. Let text é igual a document.getElement by ID. E aí a gente coloca o nosso text. Certo? Aí agora a gente faz o console.log text. Ó que legal. Por quê? A gente está utilizando o JavaScript direto no navegador. E é por isso que a gente precisa do Node no nosso computador para rodar o JavaScript. Porque quem roda o JavaScript aqui no front-end, né, nessa parte, é o navegador.
Então é justamente por isso que o JavaScript é tão utilizado no front-end atualmente, tá? E é por isso que todas as empresas acabam usando o JavaScript em algum momento. Time, o vídeo era isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu tentei não me aprofundar muito para que vocês entendessem o básico. Eu quero que vocês entendam o poder do JavaScript, como ele é utilizado para manipular o DOM, né? Dá para fazer muito mais coisas, tá, galera? Dá para fazer uma infinidade de coisas com JavaScript. Eu quero trazer mais vídeos sobre isso, porém aqui foi só uma introdução para vocês terem esse mindset, né? Para vocês terem a noção do poder do JavaScript, como que ele trabalha, né? E para que servem os atributos, para que servem o ID, a classe. Porque quando você for fazer automação, você também vai se utilizar desses atributos para poder trabalhar com automação, ok? Bem, time, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar uma curtida, deixar o like aí pra gente, que isso ajuda demais o nosso canal. Isso recompensa muito a gente, faz com que eu queira continuar trazendo vídeos iguais a esse. E se você ficou com alguma dúvida, qualquer coisa, ou quer fazer algum comentário, ou até mesmo me corrigir, pode me corrigir aí nos comentários. A gente sempre olha os comentários e todas as perguntas a gente tenta responder. Caso você conheça alguém que precisa aprender sobre isso, que você acha que esse vídeo é legal para elas, também vai lá e compartilha. Isso pode ajudar a pessoa e isso ajuda muito, muito a gente. E para você receber outros vídeos e não perder mais nenhum vídeo aqui da Lume, porque a gente posta todos os dias, não se esqueça de se inscrever, galera. Se inscrever é muito importante pra gente, isso faz com que a gente cresça. Então faça a parte aqui da Lume e receba os vídeos todos os dias aí na sua timeline. Time, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau!